Olá, vamos seguir então aqui a nossa leitura no capítulo 5, a cura do eu dividido. Muitas pessoas ainda encaram a vida com a seguinte expectativa: se eu for bom, Deus me recompensará. O entendimento que elas têm da abundância é unidimensional. Elas acham que podem manipular Deus usando o mantra certo. Quando todo o pensamento mágico falha, elas se sentem um completo fracasso. Se elas descobrem que têm um câncer ou se a empresa delas vai à falência, elas começam a condenar a si mesmas sem clemência. Perdem toda a esperança. Algumas até chegam a se suicidar. Existem outras que encaram a vida da expectativa oposta. Se eu sofrer, serei merecedor do amor de Deus. Como eu fui crucificado, elas acham que tem de ser também. Essas pessoas são vítimas da mesma perspectiva linear e unidimensional. Elas acham que tem de se anular para cair nas graças de Deus. Quando são beneficiadas por um lance de sorte, um sentimento de inadequação sabota o sucesso delas. Ou elas se sentem envergonhadas por essa sorte, desperdiçando seus recursos ou distribuindo-os motivados pela culpa. Nem a autoindulgência, nem a negação de si mesmo trazem paz e felicidade. Aqueles que são indulgentes consigo mesmos, por fim, percebem que acabam viciados nisso e se sentem cada vez menos satisfeitos. E aqueles que negam a si mesmos, um dia descobrem que se tornaram pessoas rígidas, inflexíveis, sem sensibilidade ou compaixão. A maioria das pessoas está se recuperando de desejos compulsivos ou de renúncias. Elas passam pela dor da indulgência ou pela dor da abstinência, talvez por ambas. Elas cometeram o erro de agir impulsivamente, sem respeito por si mesmas ou pelos outros, buscando uma satisfação ilusória. Ou cometeram o erro de se afastar da vida, evitando assumir riscos ou enfrentar situações novas. Nenhum dos extremos faz bem à pessoa. Tanto o desejo compulsivo quanto a renúncia são formas de apego ao passado. Para ficar no presente, toda pessoa tem de aprender a aceitar a própria experiência e todos os sentimentos que ela desperta. Isso também vale para as experiências que a desagradam. Quando a pessoa aceita a sua experiência e fica em contato com os sentimentos que ela suscita, sejam eles positivos ou negativos, ela não precisa continuar carregando essas experiências em seu subconsciente. A cura do eu dividido. Tanto os comportamentos compulsivos quanto os defensivos são modos de fugir da própria experiência. A pessoa não faz caso dela, em vez de enfrentá-la e aceitar todos os sentimentos que ela suscita. Se conseguir aceitar todos os seus sentimentos e expressá-los sem se julgar, você não precisará ter um reservatório subconsciente de sentimentos reprimidos. Quando se distancia das suas experiências e evita saber o que sente, você cria uma consciência dual, em parte consciente e em parte inconsciente, em vez de uma só. Esse tipo de dissociação é mais evidente nos casos de abusos físicos ou emocionais graves. Parte do eu se esconde, passa a ficar inacessível e se separa do todo. Para que haja a cura, esses aspectos fragmentados do eu, assim como as suas lembranças traumáticas, precisam ser trazidas à tona e integrados à consciência. A reconstituição do eu dividido é a essência do processo de cura, mesmo nos casos em que a pessoa não passou por experiências traumáticas. Todas as experiências de medo causam algum tipo de dissociação, pois perturbam a respiração e desligam a pessoa dos seus sentimentos. Essas experiências em que a pessoa se desliga do eu levam aos descaminhos que provocam toda futura vitimização. Quando os pais, os professores e outros adultos importantes não validam a experiência da criança,
ocorre a dissociação. A criança reprime os sentimentos e começa a desenvolver um eu falso e socialmente aceitável, que lhe permite satisfazer as exigências à sua volta. Esse eu é uma fraude. Ele é construído a partir do medo, esconde a vergonha e se apresenta ao mundo com uma camada do verniz da normalidade. Todos os seres humanos têm esse verniz, usado como uma máscara que os protege dos julgamentos e ataques. Todos os seres humanos sentem vergonha da deslealdade que demonstram consigo mesmos e que escondem até dos parentes e amigos mais próximos. Todos os seres humanos têm um conteúdo subconsciente que precisa vir à superfície para a mente consciente. Para isso, a fina carapaça que recobre o falso eu precisa ser quebrada. A pessoa pode perder o emprego, enfrentar o rompimento de uma relação importante ou perder um ente querido. Muitas vezes ela contrai uma doença grave. Depois que essa carapaça se racha, tudo que estava enterrado pode vir à tona. Como todas as desconexões da nossa experiência consciente estão registradas em nosso corpo, todas as experiências reprimidas de violência podem se manifestar como doenças. Como tal, a doença é um chamado de despertar, um chamado para a consciência e a cura. À medida que a psique do indivíduo fica mais em sintonia com o amor, as lembranças reprimidas têm mais chance de vir à tona. Isso ocorre porque o indivíduo está mais preparado para enfrentá-las, aceitar seus sentimentos e integrar a experiência. Corpo ressuscitado. Construir uma ponte entre a experiência consciente e a inconsciente é o ato básico e essencial de integração do eu. Toda a espiritualidade baseia-se nessa integração. A cisão entre o corpo e o espírito ocorre na mente, e ela precisa ser reparada. O corpo nunca é inimigo do espírito. Na verdade, acontece o oposto. É o corpo que rompe a frágil carapaça do falso eu e traz à tona lembranças reprimidas para que sejam curadas. Por ser a cruz na qual se sente a dor, o corpo goza de má reputação. Mas, a menos que essa dor seja sentida, a ressurreição é impossível. Negar a dor da existência não eleva o corpo, não alivia a dor que ele sente. A negação da dor é, na realidade, o ato da crucificação. Ele acontece a todo momento. Sentir dor é voltar a se unir ao corpo, é trazer a respiração, espírito, de volta para o corpo. Nesse ato de religação, o falso eu é destruído de uma vez por todas. Cai a máscara do fingimento e da negação. As lembranças voltam, a experiência é integrada. A dor não é a nossa inimiga, mas sim a maior amiga que temos. Ela nos leva de volta para o corpo, nos leva de volta para a respiração, nos leva de volta para a totalidade da nossa experiência. A ressurreição do corpo é um símbolo da reintegração da mente dividida. É a mente na qual o subconsciente tornou-se consciente. É a mente em que a cura e a integração estão sempre acontecendo. É a mente em que o perdão sucede o julgamento, assim como a expiração sucede a inspiração. O respeito pela nossa experiência, a aurora de uma vida de entrega. As pessoas estão sempre estabelecendo padrões externos para avaliar sua espiritualidade. Esses padrões são essencialmente falsos, pois a vida espiritual não pode ser avaliada com base em padrões externos. Até mesmo critérios psicológicos como a paz interior são mal interpretados, pois a negação geralmente vem disfarçada da ausência de conflitos. Muitas vezes, as circunstâncias mais difíceis e desafiadoras promovem os maiores crescimentos espirituais. Há casos em que somente a deslealdade mais explícita consigo mesmo faz com que a pessoa tome consciência de nunca mais querer sofrer nenhuma deslealdade. No final,
Temos de parar de julgar as nossas experiências e compará-las com as das outras pessoas. A nossa experiência, com todos os seus altos e baixos, é perfeita para nós. Ela proporciona as lições de que precisamos para transcender o medo e a culpa. Viver uma vida de entrega é viver as nossas experiências aqui e agora. É aceitá-las sem julgá-las, ou, se as julgarmos, perdoarmos-nos por isso. Se aceitamos as nossas experiências, isso significa que não vamos nos distanciar delas, do ponto de vista emocional. Significa que ficamos cada vez mais conscientes das ocasiões em que nos dissociamos e sabemos como nos trazer de volta gentilmente. Esse nos trazer de volta gentilmente é a essência da meditação. Meditar não é necessariamente parar de pensar, mas é a necessidade de tomar consciência dos pensamentos à medida que eles brotam, para ver como eles nos perturbam, tirando-nos do silêncio, para ver como eles nos impedem de ficar inteiramente no presente. Meditar é ver como os pensamentos nos levam a nos dissociar e a nos distanciar de nós mesmos e do momento presente. O pensamento não é uma coisa ruim. Se você considerá-lo uma coisa ruim, isso servirá para provocar mais pensamentos acerca do ato de pensar. O pensamento é simplesmente o que acontece quando o seu eu essencial adormece. Não faça do pensamento uma coisa ruim. Não faça do ato de dormir uma coisa ruim, pois senão você não conseguirá despertar. O despertar, para alguém que já está acordado, não é grande coisa. Trata-se de uma experiência totalmente comum. O despertar é o que acontece quando você não cai mais no sono. Não existe nada de especial nisso. Não existe nada que você precise conquistar. Você está acordado nesse momento, depois você se esquece e vai dormir. A dor, o desconforto, o conflito despertam você do sono. Pare de resistir aos seus maiores professores. Agradeça-os por se fazerem presentes. Agradeça-os por terem trazido você de volta para o momento presente. Eles lhe concederam a dádiva mais profunda que existe. No presente, você pode simplesmente ser. Você não precisa apoiar outra pessoa. Apoiar outra pessoa é só um jeito de não ficar no presente. Você não precisa nem sequer dar apoio a si mesmo. Isso também é um truque. Seja simplesmente, sem nada que o amarre, sem julgamentos, sem regras, simplesmente seja o que é. Isso é bem-aventurança. Essa é a flor da aceitação. Seja simplesmente. Cristo é simplesmente um ser, não um vir a ser.